gostaria antes de mais agradecer a organização e ao André mais uma vez me ter convidado para poder desenvolver em particular alguns temas da minha tese. Eu irei apresentar uma comunicação que de alguma forma faz uma síntese de algumas questões e de algumas fontes que eu estou a trabalhar na tese e que abordam o problema do destino e da predestinação no mundo religioso a partir do culto, e começa precisamente, não pelo culto, mas pela literatura, de forma a poder fazer o confronto e levantar algumas problemáticas. Esta comunicação, já agora, apresenta-se muitas vezes na bibliografia como um complemento do tema maior que o professor Bruno tentava tratar sobre a Moira, mas que efetivamente é limitado e muitas vezes reduzido a pequenos parágrafos e a pequenas frases. As meras, Moira em grego, são uma tríade de divindades que nas entradas das obras de referência, curtos parágrafos e notas de rodapé que lhes são dedicadas, tendem a ser categorizadas como divindades do destino, enquanto atribuição específica de funções ou como personificação de uma noção abstrata. O seu nome é o plural de Moira, vocábulo que podia ser usado para exprimir uma certa ideia de fatalidade, a porção que cabe a cada um e à qual não se pode escapar. Os seus nomes individuais, Lachesis, Atropos e Cloto, podem ser lidos como alusões a esse papel. Lachesis, derivado da mesma raiz que o verbo lancano, obter ou tomar parte de, e de sinónimos de nome como lacos ou laque, partilha a imagem da distribuição de lotes. Atropos é gerado diretamente a partir da ideia de inflexibilidade com alfa privativo sobre a mesma raiz do verbo trepo, virar, contorcer, mudar de direção e significa literalmente aquela que não se pode mover. Clotho invoca a imagem de tecelagem presente desde Homero enquanto mecanismo que deuses e homens usam para determinar ou alterar inevitabilidades, sendo o nome derivado do verbo clotho, fiar ou tecer. Não admira que as meras fossem particularmente apropriadas para a construção e ilustração de elementos fatalísticos nas narrativas, fazendo parte do que Esther Aidono chama de Ministério do Infortúnio, juntamente com Moira, Teuque, Némesis ou Daimon, entidades impessoais que na cultura grega se podem opor às vontades do homem, fora das intervenções diretas dos deuses dentro do sistema politeísta. Na literatura, embora sejam referidas no final da Ilíada a quando do luto de Aquiles, e Hesíodo as descreve como dadoras do que é bom e mau aos homens mortais, somente podemos afirmar, na nossa opinião, que a presença das meras com o intuito de expressar com clareza a inevitabilidade de uma ocorrência enquanto parte das suas funções é desenvolvida pela primeira vez num fragmento de Calino, um poeta do século VII a.C. Que cada um, ao morrer, lance ainda mais um dardo, pois é honra e glória para um homem combater pela pátria, pelos filhos e pela legítima esposa contra o inimigo. A morte chegará quando afiarem as meras. Vamos para a frente, de espada desembainhada e colocando o peito valente sobre o escudo, logo que se acenda a luta. Pois não fora luteado aos homens fugir à morte, ainda que a sua linhagem descenda dos imortais. Muitas vezes, ao que regressa ileso da refrega e do silvar dos dardos, se lhe depara em casa o destino fatal. A morte, limite comum a todos, é o mais popular tema para as invocar. A literatura funerária corresponde ao mais numeroso e coerente conjunto de documentação que chegou até nós, em que as divindades estão presentes. Só para a Grécia continental e insular e costa ocidental da Ásia Menor, contamos com 69 ocorrências, a maioria datada do período imperial. Contudo, sublinhamos, aludir à Moira é um motivo muito mais popular nestes contextos, e tendo em conta a autoridade das expressões homéricas, a presença das meras parece muitas vezes compreender somente uma alternativa, se não mesmo um complemento entre as diferentes entidades e expressões. Eu escolhi este epitáfio porque acho que mostra bastante esta dinâmica.
Qual das meras vos teceu em má hora o vosso fio, crianças de Elpis, vossa mãe, e de Arquiteleu, vosso pai? Assim que se levantaram os primeiros pelos nas cabeças, a moira, precipitada, raptou-os, tendo procurado Teófanes e Hílaro, e o Daimon matou os jovens, ambos no auge da juventude, perecendo dois belos meninos. Notemos a recorrência da imagem, a recorrência da tecelagem enquanto mecanismo pelo qual os destinos são luteados. Esta é a forma de as representar mais regularmente usada nas fontes literárias e iconográficas. Assumem a figura de tecedeiras e os seus utensílios, fusos, rocas e lançadeiras, compreendem um aparato mágico. O produto, o fio ou o tecido, equivalerá à moira, a porção limitada no qual se inscrevem as ocorrências necessárias. Esta imagem passará no essencial para a literatura latina, embora com algumas diferenças que não desejamos desenvolver aqui, essencialmente na figura das parcas. Este nome, aliás, fará de tal forma sucesso na tradição ocidental e na detecção das figuras que é muito comum encontrarmos traduções que, quando não substituem as meras pelos vagos destinos ou fados, preferem o nome das deusas latinas. Também a filosofia fez uso das divindades e das imagens associadas na construção dos seus modelos de explicação do funcionamento do mundo. Platão, na República, coloca-as num momento crucial do ciclo da metempsicose descrita no mito de Hera, a conciliação da responsabilidade humana com a necessidade de um universo organizado e tendencialmente bom e justo. Aí, as meras oferecem os lotes das possíveis vidas futuras às almas arrependidas, a fim de escolherem o que lhes será atribuído. Estando decidido, as deusas fixam as escolhas na revolução de uma máquina do cosmos, ela mesma um fuso, tornando os futuros luteados necessários pela tecelagem. Entre os estoicos, por exemplo, Crísipo teria-as considerado particularmente úteis para explicar de uma forma simples como certos elementos do cosmos, lógico e organizado, seriam inamovíveis, limites que os homens não poderiam combater ou ultrapassar. Interessante também é a adaptação nas narrativas políticas dos finais da República e dos inícios do Império. As parcas, imbuídas destas concepções, fiam garantindo, na quarta écloga de Virgílio, a nova idade de ouro que se anuncia e, consequentemente, se realizará. No Carmen Secular de Horácio, o próprio Saeculum Aureum de Augusto, que chega finalmente e se concretiza aos olhos de Roma. Contudo, meras, enquanto presupopeias, metáforas e alegorias para o destino como expressão de uma fatalidade no funcionamento do cosmos, por vezes com um caráter determinístico, articulando os acontecimentos necessários e os limites inamovíveis, são, em nossa opinião, somente uma face do peligro que estas divindades tinham na cultura grega. Julgamos que reduzir estas deusas a tal leitura levará a inquirições incompletas e inadequadas face à documentação disponível. Nas realidades do culto, como já avançaram Vicente Pirrent Delfos e Gabriela Pironti, as definições de uma certa vulgata dos dicionários esgotam rapidamente a sua operatividade. Estas autoras sustentam que tal insuficiência se deve ao facto do espectro de funções que no culto são associadas às meras, como o parto com êxito, o sucesso no casamento ou a prosperidade da cidade, não se adequarem bem com noções de destino, principalmente quando o conceito é assumido pelo sujeito como absoluto e universal, independentemente de compromissos ideológicos que a sua formação projete. Ademais, se a nossa concepção de destino pode não corresponder ao que os gregos compreenderiam por moira, vocábulo que sustenta todos os raciocínios que procuram equivaler a destino e, por extensão, as meras aos fados, como não ver nestas equivalências um campo minado para a exegese. Esta crítica parece-nos fundamental, mas, em nossa opinião, deve ser aprofundada tendo em conta um argumento de vários autores de obras que dão primazia à categoria de divindades do destino. Avança-se que as funções no culto corresponderiam aos momentos da vida de um grego de uma importância tal que justificaria uma associação à determinação pelas meras, dando como exemplos o nascimento, o casamento e a morte. O mapa que está projetado neste momento é temporário, é a sequência da minha tese que tenho estado a levantar os cultos e os aspectos que são invocados especificamente pelas lógicas dos ritos e dos mitos que são associados em determinadas situações e a sua distribuição geográfica, mas que têm já o índice daquilo que podemos categorizar nas diferentes ocorrências. Desde logo, devemos sublinhar como nem todos os aspectos aludidos nos cultos são usados na construção desta hipótese e que a inflexibilidade da morte, tanto quanto a documentação nos permite averiguar, não era aludida diretamente nos elementos do culto.
Poderá ser defendido que tal aspecto era enfocado nos cultos mistéricos em que as meras marcam presença, mas os registros articulam-nas invertendo a alegada função. O caráter soteriológico deste tipo de fenómenos oferece-nos um lugar adequado enquanto garantes de uma exceção. O rito flexibiliza um limite previamente inultrapassável e quando as meras guiam os iniciados numa catábase de espírito eleusino, como nas rãs de Aristófanes, dificilmente expressariam uma noção fixa de destino. Esta aparente incoerência é reforçada em alguns mitos que as invocam em contextos de anábases. No mito de Alceste, Apolo ludibria embriagando-as para permitir que alguém morra no lugar de Admeto. No mito de Jacinto, o mesmo Deus consegue para o jovem uma imortalidade que na versão local dos Lacedemónios é garantida pelas meras por meio de uma apoteose. Um registro que consideramos particularmente interessante deve-se a Higino, um mitógrafo do século I, que na enumeração das figuras que teriam descido e saído dos mundos infernais, categoriza-as como aqueles que regressaram mediante licentia parcarum, com a autorização das parcas, articulando explicitamente a ideia de exceção. Ao associar os nascimentos ao destino, para justificar a presença da tríade, devemos ter em conta que, em primeiro lugar, não eram as únicas divindades na religião grega a se relacionar com este aspecto. Existe uma miríade de daimones, theogenetlioi, anfidromioi, para não falar das elítias, figuras com as quais, muitas vezes, até as meras confundem. Ademais, a crença que, no momento de nascimento, por algum mecanismo, os eventos da vida são determinados, antecede e ultrapassa estas deusas, sendo popularmente expressa por diferentes práticas divinatórias. Não nos parece certo que estaremos perante uma consequência, mas uma concomitância e confluência de concepções que, embora indique uma aproximação, não demonstra claramente a sua gênese. Mas, acima de tudo, tendo analisado os elementos rituais documentados, parece-nos que os crentes as invocavam mais preocupados com o sucesso obstétrico do nascimento de descendentes do que com o seu futuro em particular. Isso nos indicam algumas inscrições votivas que chegaram até nós, tal como epitáfios de mulheres que morreram no parto, aludindo precisamente à capacidade das divindades em aliviar ou dificultar as dores. Neste contexto, consideramos particularmente interessante a estrutura da variante tebana do mito de Hércules, em que uma jovem local, para resolver o parto difícil de Alcmena, executa rituais apotropaicos para afastar as meras enviadas por Hera e assim terminar as dores e permitir o nascimento. Relacionar o casamento também levará a alguns problemas interpretativos. Sendo uma etapa diferente das outras por não depender da biologia, mas da cultura, a sua obrigatoriedade e determinação é, na cultura grega, diferenciada entre os géneros. Certos elementos rituais que eludem esta função, principalmente em Atenas, refletem a ansiedade da parte das jovens antes de casar, natural dá muito limitada ou mesmo ausente possibilidade de intervenção na negociação das uniões. Pedir bons maridos e sucesso na união parece estar presente nas preces e nas motivações dos sacrifícios pré-nupciais. Por isso, adequar estes tipos a uma ideia de destino, visto que as práticas não remetem para uma noção de necessidade universal, homens e mulheres não estão todos sob o mesmo mecanismo determinativo, que se encontrasse no plano do divino, a esperança é colocada nos deuses, tendo a capacidade determinativa nos homens em relação à qual se procura uma escapatória, não nos parece muito sustentável. Ademais, devemos sublinhar que uma parcialidade na documentação pode ter sobre-representado a realidade ateniense em relação à qual as dinâmicas do panteão local e não a noção fundamental da cultura grega podem estar na gênese da atribuição de tais funções às meras, reproduzidas nas fontes que chegaram até nós. Outros aspectos do culto, como questões agrícolas, a prosperidade cívica ou mesmo o sucesso em competições desportivas, são igualmente complicados de associar, mas não iremos desenvolver as particularidades da sua refutação. Foquemos-nos em problemas fundamentais da leitura que temos vindo a refutar. Se a aplicação de um conceito de destino, em princípio, tender para o universal e não o particular, parece-nos difícil entender como divindades do destino dos homens, como são muitas vezes descritas e categorizadas, teriam uma esfera de atuação específica, ignorante que não executavam toda e qualquer função no quadro das expectativas motivadas pela ação ritual na religião grega. Nem tal seria possível. Levando este raciocínio às últimas consequências, chegamos a um momento em que, na nossa opinião, qualquer noção fatalista ou determinista quebra a sua operatividade para historiografar estas deusas no contexto da religião grega antiga. É-nos difícil aceitar a possibilidade de uma relação entre os homens e uma divindade inflexível a partir do momento em que essa mesma relação compreende rituais que expressam, com motivações particulares, expectativas de alteração da situação presente e garantia de uma situação futura.
Os gregos ergueram templos, dedicaram estátuas, depositaram votivos, registaram preces, maldições, feitiços e juramentos, onde invocavam as meras para fins específicos. O estrutural sistema do ut des, do para que des, aplicava-se a estas deusas e no mundo do culto elas não poderiam existir fora dele. Os próprios gregos aperceberam-se da contradição entre as elaborações da filosofia e literatura e a realidade das práticas que observavam e participavam. Em particular, Luciano, focando-se na comicidade deste absurdo, e os apologistas cristãos vão reaproveitar os argumentos de Luciano, quase de uma forma muito interessante, que são estas figuras, procurando refutar as crenças que, pela contradição, se mostrariam falsas. A argumentação é semelhante entre os autores e, em síntese, consiste em inquirir de que valeriam os ritos a outros deuses se as meras tudo controlam e, por conseguinte, por que não cultuar somente às meras, ou mesmo para quê praticar rituais na expectativa de alterar o que já está determinado. Estas questões não só nos sugerem como, na religião grega, colocada em xeque, o culto das meras, para a maioria dos gregos, não seria executado tendo em mente uma lógica determinista, mas também sugere o que poderá ter sido a enorme distância entre o uso retórico e filosófico pela elite e as concepções populares sobre as divindades. Foquemos em alguns exemplos da documentação que dispomos com características rituais. Uma das preces que chegou até nós, anónima, mas datada do período clássico, foi transmitida por um autor tardio, Estubelo, e compreende um pedido pela prosperidade da cidade que atravessava um momento de crise. Escutai, meras, vós que mais próximas que qualquer deus, junto ao trono de Zeus vos sentais. Inumeráveis planos, aos quais não se pode escapar, teceis nas vossas adamantinas lançadeiras para todo o tipo de desígnios. Aisa, Cloto e Láquesis, de belos braços, filhas da noite, dai ouvidos ao que oramos, ou urânicas e ctónicas divindades que infligem todos os temores. Enviai-nos aquela de seios rosados, a boa lei, as suas irmãs de belos tronos, a justiça e a bem coroada paz, que vós consigais fazer esta cidade esquecer os cruéis acontecimentos. Esta função é também invocada no final das Euménides, de Ésquilo, refletindo emoções presentes no culto ateniense e também pode ser lida nos cultos de Trezena e de Tebas. A ênfase é cuidadosamente colocada na ultrapassagem de uma situação extraordinária numa linguagem de claro espírito hesiódico em que uma ambiguidade marca as divindades dadoras do bem e do mal, como dizia o Biósifo. Às filhas da noite e mais próximas do Crónida, urânicas e ctónicas, que enviam os temores e as horas, personificando as benesses apropriadas à polis, pede-se uma abertura na imensidão do seu poder. Estes versos, ainda fazendo uso dos mesmos motivos que já assinalámos para a literatura, conjugam a fatalidade dos eventos necessários ao imperativo do seu fim. A construção da imagem de desespero pode fundamentar a direção da prece, usando a retórica de inflexibilidade para a sua mesma subversão, onde radica a validade ritual do apelo ao impossível. Uma esperança última, sim, mas ainda uma expectativa. Nesse sentido, julgamos relevante que Atropos tenha sido substituída por Aisa, um sinónimo homérico de Moira, relativo ao que é apropriado, muitas vezes citado em Homero como Kata Aisan ou Hyper Aisan, pois a atropia não tem, nem poderia ter, um lugar na prece, ou não seria ela mesma inteligível enquanto rito. Mas além de pedidos, também dispomos de respostas. Chegaram até nós inscrições votivas que atestam como a mutualidade do dolo des não estava ausente. Algumas destas foram encontradas em santuários da Asclépio, muito geralmente relacionadas com a procura de um parto bem-sucedido pelos casais que se dirigiam a estes locais. Outras remetem para expressões como cataprostagma ou catacresmon, que indicam instruções de uma autoridade superior, regra geral oracular, executadas na sequência das inquirições e de resultados positivos. Aliás, uma dedicação em Delfos chega mesmo a contar todo o procedimento por meio de um poema e de um decreto público. Um casal dirigia-se ao oráculo para pedir descendentes e fora dada uma resposta positiva, condicional da consagração dos primeiros cabelos da futura criança. Tendo nascido várias, o casal volta a Delos para executar os ritos e agradecer às meras teleai, aquelas que levam a um bom termo, uma gravidez sem angústia e as dores de parto, dedicando juntamente um considerável espólio a ponto do santuário de ter atribuído uma série de privilégios. Poderíamos ainda oferecer outros exemplos como apelos nas deficções áticas para amaldiçoar ladrões, invocando as meras para que lhes lancem doenças nas diferentes partes do corpo,
ou os altares e templos que foram dedicados, ou as instruções e as descrições dos ritos que nos ilustram a variedade de procedimentos envolvidos no culto. Contudo, para concluir, interessa-nos notar o seguinte: a existência de uma concepção que associava as meras a uma certa ideia de fatalidade não colocava em causa a lógica ritual inerente ao funcionamento do seu culto na Grécia Antiga. Julgamos, consequentemente, que além da aparente incoerência com o espectro de atuação no campo do politeísmo, também não existem condições para que se possa descrever, sem alguns reparos, as meras como divindades do destino. Devemos sublinhar que a forma como as meras se tornaram na literatura deusas que associavam tais imagens e como essa construção se articulou com as dinâmicas do seu culto é uma questão que não está de forma alguma explicada pela historiografia da religião grega. Contudo, suspeitamos que existia uma utilização claramente distinta das figuras de facto na literatura, valorizando-as com noções que, aos olhos da maioria dos gregos, ou estariam ausentes ou não lhes assinalariam graves contradições. Mesmo no caso dos epitáfios, onde o contexto necessariamente alude a dimensões fatalistas, julgamos importante ter em conta como pode existir uma maior dependência das dinâmicas literárias, uma vez que compreendem essencialmente poemas funerários e tais materiais que remetem para um grupo social específico que dispunha de interesse e possibilidades para investir em momentos póstumos deste tipo. Mas, no entanto, mesmo nestes Carmina, as meras introduzem certos aspectos que não são reduzíveis aos mesmos tópicos. Já referimos exemplos que aludiam às dores de parto, mas também existe o caso do epitáfio em que as deusas conduzem a mulher do defunto a casa, aludindo a funções nupciais que também se encontram representadas na cerâmica ática e em alguma poesia, ou o caso do pai que as invoca ao depositar uma tabuinha de maldições junto ao túmulo do filho como medida de precaução, descrevendo práticas que são testemunhadas pelas referências nas próprias ficções. Uma certa inadequação conceptual parece impedir a simples categorização das divindades em função do seu suposto controle dos destinos dos homens, devido a evidentes limites nos usos deste termo, destino, para a interpretação da tríade no contexto dos seus cultos. Como conceito historiográfico, não nos parece ter sido suficientemente desenvolvido nos esforços de conceptualização teórica necessários à sua definição, enquanto eventual objeto do campo do religioso das mentalidades, passível de ser inquirido por parte das ciências sociais. Os autores que o aplicam às meras raramente o desenvolvem ou definem, tomando diretamente a partir do senso comum como recipiente vago de noções fatalistas e deterministas, trazendo consigo recorrentemente toda a bagagem teológica do sujeito. De aí que as questões dos apologistas e de Luciano se afigurem como pertinentes. Afinal, também nós estudamos estas noções na sequência da tradição ocidental, na qual qualquer sentido válido de Moira que as meras articulassem no cosmos politeísta sublinharão evidentes contradições com o entendimento moderno do mundo. Ademais, muitos estudos sobre o destino dos diversos autores da Antiguidade partem de concomitantes falsos pontos de partida. Não se pergunta o que era a Moira para os gregos, o que era o destino para os gregos ou como poderia Moira expressar tais concepções, inquire simplesmente como as fontes refletem ou não tendências fatalistas, deterministas ou arbitrárias no plano do divino e assim se obtém mecanicamente o que seria o destino num ou noutro autor. Pedir de empréstimo definições da filosofia da teologia não nos resolve o problema. O mundo do culto opera lógicas socialmente e mentalmente distantes das que produzem tais conceitos, mesmo que alguns crentes as incluíssem na sua vivência individual. Mas sejamos claros, no que toca às meras, destino enquanto objeto de inquirição histórica não nos parece ter sido satisfatoriamente trabalhado para que possamos devolvê-lo com segurança à interpretação, nem enquanto noção do senso comum nos parece ser um termo que expressa satisfatoriamente as realidades da religião grega. Ignorar os aspectos do culto ao historiografar uma divindade do destino ou ajustá-los forçosamente às definições dos estudos literários e da filosofia parece-nos bastante problemático. Acresce ainda a consciência que na cultura grega, Moira, como expressão de uma possível noção de destino nas concepções dos gregos, articularia valores e lógicas consideravelmente diferentes das nossas. Isso nos revela, para terminar, as palavras de um papiro de instruções mágicas do século IV. As meras deitam fora o seu fim interminável, se não fores constrangido pela minha magia a mover o mais rápido dardo ao lado ao seu fim, pois não é permitido fugir à moira das minhas palavras. Isto tem de acontecer. Pronto.